que você tá? Tá tudo bem? Você tá com um resfriadozinho ou será gripe? Você não sabe a diferença, né? Não se preocupe que na faculdade eu também não sabia. Mas antes eu quero falar duas coisinhas rápidas com você. Você já verificou se você tá inscrito no canal? Se não verificou, desce nos comentários, aperta um botãozinho inscrever-se, verifica se o teu sininho tá ativado, esse sininho vai mostrar que tem vídeo novo e aproveita e deixa o teu like no vídeo. Teu like é muito importante para que a gente atinja logo 4 milhões de inscritos. Segunda pergunta é, você já me segue no Instagram? Se você não começou ainda, vai lá, o Instagram vai aparecer aqui em algum lugar, tá bom? Lá você vai conhecer meu cotidiano, meus hobbies, meu sítio, minhas viagens, e a gente vai se aproximar mais um do outro, tá bom? Agora que eu já dei os recadinhos que eu tinha que dar pra você, bora lá pro vídeo. Afinal, é gripe ou resfriado? Bom, gente, chegou a época mais fria do ano, pelo menos a maior parte do Brasil. Porque aqui no Ceará o bicho tá pegando, viu? Aqui agora é a época mais quente do ano. Vai começar agora o que a gente chama de BR-Obró, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. São os 4 meses mais quentes do Ceará. E o Nordeste quase todo passa por isso também. Mas na grande parte do Brasil é inverno. E junto com o inverno vem os sintomas de febre, dores no corpo, catarro, espirro e tosse. Tudo isso com a maior frequência. Mas esses sintomas representam o que mesmo? Será que existe alguma diferença entre gripe e resfriado? Gente, eu não sou imunologista, mas eu garanto uma coisa pra vocês. Eu estudei bastante, desde a época da faculdade, pra poder chegar e fazer esse vídeo aqui pra vocês hoje. Não, gente, brincadeira. Não estudei 21 anos sobre gripe e resfriado, não. Até porque se eu tivesse feito isso, eu ia morrer de fome. Porque quase raramente alguém vai ao médico por conta de gripe. O pessoal segura até a última gota, mas não vai no médico. O que tá errado, viu? Mas bora lá. O que é gripe? Gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza, que pode ser de 2 tipos, A ou B. E essas categorias se dividem em subtipos. O influenza A, o H1N1, o influenza B. Mas os principais sintomas da gripe são febre alta, dor intensa no corpo, tosse, dor de garganta, cansaço e vários outros. E é comum que esses sintomas aconteçam em torno de 4 dias após a contaminação. E esses sintomas costumam permanecer por mais de uma semana. A pessoa com gripe não consegue se levantar direito e os remédios geralmente não são capazes de resolver a situação. Sabe aquela agonia que você não melhora nunca? E é claro que com a gripe surgem outros problemas. O vírus influenza, por exemplo, costuma agir no pulmão. Por isso a pneumonia não é rara em gripados. E como se não bastasse, a gripe pode complicar quadros já existentes na pessoa, como asma. Olha, gente, pessoas com asma, quando gripam, elas se complicam. Eu vou dizer pra você que eu tive uma gripe agora, há alguns meses na Europa, no frio europeu. Gente, fazia muitos anos que eu não passava por isso. Gripe pesada, demorei talvez uns 15 dias para me recuperar ou mais. Perdi uns 3 quilos. Mas ela pode complicar problemas cardíacos, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, a pessoa que fuma, a pessoa que tem efizema. Então, como você talvez já esperasse, gripe é um quadro mais grave. Então, resfriado é uma coisa mais leve, mas eu vou falar sobre resfriado também. O que é resfriado? Resfriado é uma infecção respiratória, só que é desencadeada por diversos outros tipos de vírus. O rinovírus é o mais comum. Os sintomas dos resfriados são menos intensos. Normalmente engloba coriza, que é aquela escorrimentozinho transparente do nariz, uma febre mais baixa, tosse, espirro e outros. A recuperação de um resfriado é mais rápida. Sabe aquele mal-estar com coriza que dura 2, 3 dias? É um resfriado. E o resfriado não limita tanto a pessoa. Você é capaz até de trabalhar com resfriado. E como é que acontece a transmissão? A transmissão é a mesma, tanto na gripe quanto no resfriado. Acontece quando gotículas de saliva ou da mucosa nasal de alguém que está infectado passa para alguém que não está. E olha, nem precisa ser de maneira direta. Pode ser através do espirro. Tem gente que espirra assim, né? Então, colocar a mão, colocar um lenço. Então, aprenda a fazer isso. Pode ser através de tosse. Pode ser através de objetos contaminados. Então, talher, copo. Eu tenho um nojo mesmo de gente que fica trocando copo. Experimenta aqui. Gente, faz isso não. E é muito comum acontecer em lugares fechados, como escola, transporte público, ambientes de trabalho. Por isso que lavar as mãos é tão importante. Você espirra, você pega na mão de alguém que acabou de tossir, gripar, de espirrar, e depois coloca no teu nariz, pegou. Mas é importante a gente entender uma coisa chamada sazonalidade. O que é isso? Isso fala em relação à época que acontece a gripe. A gripe acontece mais de época em época. A gripe é mais especificamente comum no outono e inverno, principalmente por causa das características dos vírus. E o resfriado pode acontecer o ano inteiro. Agora, o resfriado também acontece mais no frio, porque as pessoas ficam mais confinadas. Elas tendem a ficar em ambientes mais fechados. E isso favorece o surgimento das duas condições, tanto da gripe quanto do resfriado. Agora, quem são as pessoas que correm mais riscos? O grupo de risco maior para a gripe é exatamente criança, idoso,
gestante e pessoas com doenças crônicas, como por exemplo o diabético, o hipertenso e outras doenças crônicas. E nesse grupo, além dela acontecer com mais frequência, quando ela acontece de forma mais grave. Isso porque a resposta imunológica dessas pessoas é mais debilitada. Já o resfriado, ele atinge todo mundo, mas os seus sintomas são mais leves. Daí como é que é feito o diagnóstico? Primeiro é necessário avaliar os sintomas. Se for o caso de um resfriado, só isso já basta, ou seja, aquela pessoa com febre baixa, tosse, espirro, mas o estado geral controlado, dura 2, 3 dias, geralmente é resfriado. Se existir a suspeita de gripe com sintomas mais graves, pode ser que o médico solicite exames para confirmar a presença do vírus influenza. Isso porque quando você tem certeza que você está com o vírus, que o vírus é influenza, você pode fazer um tratamento mais específico. Mas se ele dá tem cura? Tem sim. E o próprio corpo é capaz de fazer isso, sabia? O organismo produz anticorpos que eliminam o agente causador tanto da gripe quanto do resfriado. Porém, gente, o vírus influenza pode causar problemas sérios, pode causar complicações graves. Então a gente pode afirmar que nem sempre o organismo dá conta do recado. Só para você ter uma ideia dos números de janeiro até julho do ano passado, foram 839 mortes só pela doença no Brasil. Isso equivale a um aumento de 194% dos números em relação a 2017. Isso segundo o Ministério da Saúde. Então temos que ficar atentos. E você deve estar se perguntando, e como é que funciona o tratamento? Para tratar as duas doenças é importante repouso, ingerir muito líquido. Isso com certeza você já ouviu. O tratamento do resfriado basicamente é sintomático, analgésico, remédio para melhorar a disposição física, vitamina C, controlar a febre, quem sabe com antitérmico, se for necessário. Porque não é toda febrezinha que você tem que dar remédio para baixar, não. A febre também é um sistema de defesa do corpo. Teu corpo está ali combatendo os vírus, aí você faz a febre baixar. Tem que ter cuidado com isso. É claro que tem toda uma questão com criança, pela questão do potencial de ter crise convulsiva, mas você vai dosando, vendo direitinho e vai ligando para o pediatra para analisar, porque também você não pode exagerar com o remédio. No caso da gripe, também o tratamento é parecido, mas o profissional, não é você, o profissional médico, vai examinar o paciente e ver se é necessário usar um medicamento para a gripe chamado Tamiflu. Caso você não conheça, o Tamiflu ficou famoso, principalmente por abreviar o tempo e a intensidade dos sintomas da gripe. Mas não só isso, também as complicações. Quanto mais precoce o tratamento, melhor a resposta. E como prevenir? Porque isso é o tratamento. Bom, medidas de higiene são fundamentais, tanto para evitar a gripe quanto o resfriado. Então lavar as mãos constantemente, usar lenço, de preferência descartável no nariz, fica usando aquele lenço ceboso que antigamente meu bisavô usava, que você botava o catarro no nariz, dobrava e botava no bolso de novo, espirrava, botava catarro, passava no olho, passava no sovaco. Não, né? Se você desejar, pode carregar um recipiente com álcool gel, mas com a gripe pode levar à morte. Existe outra opção, que é a vacinação. Antes que você comece a falar que vacina mata, que vacina... Eu quero que você tenha calma, tá certo? Eu vou fazer um outro vídeo sobre vacina, sobre a polêmica da vacina. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você um dia tiver uma gripe, que eu espero que não tenha, do jeito da que eu tive na Europa, eu espero que você esteja muito bem, porque eu me arrependi de não ser vacinado, pelo menos para gripe. Não estou questionando as outras vacinas, nada disso não, isso é outro vídeo. Mas eu quero dizer o seguinte: eu treino todo dia, me alimento bem e eu baqueei. Quase que eu me lasco, tá certo? Então, eu fico imaginando uma pessoa que é do grupo de risco, idoso, diabético, vai pro caixão. Não escapa da gripe que eu tive, não. Não escapa mesmo. Então, eu tinha uma conversa antes da gripe que eu tive. A partir daquele dia, eu comecei a rever meus conceitos. Existem dois tipos de vacina. A trivalente, que protege contra 2 vírus, tipo A e tipo B. E essa vacina está disponível na rede pública. E a quadrivalente, que além de combater esses vírus que eu acabei de falar, ainda combate mais uma cepa B. Quando as campanhas de vacinação começam, os grupos de risco são o foco. E as vacinas são para esses grupos. Acontece em algumas cidades do Brasil, quando sobram vacinas, elas são liberadas para outros grupos de pessoas. E você precisa ir lá no posto de saúde para perguntar. Caso você não faça parte do grupo de risco na sua cidade e não sobrou vacina e você quer se vacinar, você pode conseguir em clínicas particulares. Só uma coisa antes que você comente: esse vídeo não está sendo patrocinado por ninguém. Ninguém está me pagando para isso. Eu até aceitaria o Ministério da Saúde me pagar, tá bom? Mas não estão me pagando. Tanto que eu não vou colocar site nenhum na descrição, tem link de nada. É um vídeo apenas informativo falando de mim e da minha opinião sobre isso e esclarecendo a diferença entre gripe e resfriado para você ficar ligado, para você não dar bobeira quando for realmente uma gripe, achando que é uma gripezinha e o bicho depois pegar. Porque gripe,
pode matar sim. Sabe aquela história de gripe mal curada que matou? Era uma gripe que não foi tratada da forma correta. Ou então que não foi prevenida. E você fica com a história que é os Illuminati que estão inventando vacina, que é teoria da conspiração. Gente, para com isso. Para com isso. Existe complicação de vacina? Existe. Certo? Mas isso é outro vídeo. A gente vai falar em outro momento. O objetivo hoje aqui não é polêmica de vacina. É a diferença entre gripe e resfriado. Agora que você já sabe a diferença entre gripe e resfriado, que eu acho que muita gente não sabe, muito médico não sabe, porque isso não é ensinado pra gente na faculdade, tá bom? Não é. A gente estuda câncer, diabetes, estuda convulsão, estuda anestésicos. A maioria dos médicos nunca vai aplicar anestesia, mas a gente estuda isso. Agora ninguém estuda gripe nem resfriado. Ninguém estuda uma coisa básica. E se estuda meia hora de aula. Pelo menos na minha faculdade foi. E agora que você já aprendeu sobre gripe e resfriado, você já sabe o que fazer na hora certa. Procure um profissional de saúde. E um dos que mais sabe sobre isso é o infectologista, o clínico geral e o médico lá do teu posto de saúde. Esse entende de doença da população. Se você tiver dúvida se é gripe ou resfriado, procure o médico mesmo assim. É melhor ter a certeza que está tudo bem do que depois procurar quando não tem mais tempo. Agora compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece. Imagina que esse compartilhamento você está mandando uma prevenção dessas pessoas em relação à gripe e a resfriado. E se você é diabético, uma das coisas que você pode fazer é começar a entender mais sobre diabetes. Porque a diabetes é um fator de risco para piorar o prognóstico de quem gripa. Então aqui embaixo tem um link do nosso livro digital Controlando o Diabetes. Adquire para você entender como prevenir essa doença e como tratar também. E não se esquece de me seguir lá no Instagram. Tem coisa que vocês só vão ver por lá, tá ok? E viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!